As 4 promessas de Deus, a fidelidade que detalha as promessas. Você já parou para pensar que, às vezes, Deus não apenas promete, Ele detalha, não é um vai dar tudo certo, não é um confie em mim genérico. É um eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos redimirei, eu vos tomarei por meu povo. 4 promessas. 4 ações. Uma só fidelidade, a de Deus por você. Essas palavras aparecem em Êxodo 6, 6-7, num momento crucial da história do povo de Israel. Eles estavam escravizados no Egito, oprimidos, sem esperança, sem futuro visível. E foi aí que Deus falou. Não com palavras vagas, mas com ação direta, poderosa e transformadora. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua escravidão, vos redimirei com braço poderoso e com juízos severos, eu vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus. Êxodo 6, 6-7. Essas promessas foram feitas há milênios, mas são atualíssimas. Porque o coração de Deus não muda. E a fidelidade dele não tem data de validade. Vamos mergulhar juntos nessas 4 promessas. 1. Libertação. Eu vos tirarei do jugo dos egípcios. A primeira promessa é a mais urgente. Deus quebra o jugo. O povo estava sob opressão física e espiritual. E Deus não tolera isso. Se você está sob qualquer tipo de jugo pesado, Deus está falando com você: eu vos tirarei. O jugo pode ser muitas coisas: a pressão financeira, a opressão emocional, a depressão silenciosa, a ansiedade que te sufoca, o vício que insiste em te dominar, o passado que não te deixa seguir em frente. Deus não aceita que você viva sob escravidão. Ele vê sua dor e não fica passivo. Ele age. Ele intervém. Ele quebra correntes. E sabe o que mais? Ele não só vê o seu sofrimento, ele vê o seu potencial. Você não foi criado para viver sob peso. Você foi criado para voar. O Egito e o povo de Israel. Para compreender a profundidade dessa promessa, precisamos voltar no tempo. O Egito era uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Era rica, estruturada, com uma economia forte e um sistema de escravidão extremamente eficaz. O povo de Israel, que havia ido para o Egito por causa de uma fome, acabou ficando por gerações. Com o tempo, foram escravizados. Tornaram-se mão de obra barata para a construção de cidades, templos, monumentos. Sua identidade foi sendo apagada. Sua cultura, esmagada. Sua liberdade, roubada. Eles clamaram a Deus. E Deus ouviu. Não apenas ouviu. Ele se lembrou da sua aliança. E aconteceu que, depois de muito tempo, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão, e clamaram, e a sua súplica subiu a Deus por causa da escravidão. E Deus ouviu o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2, 23-24. A promessa em ação: eu vos tirarei. Deus não apenas promete. Ele age. E ele age com poder. A libertação é a ação inicial de Deus na vida de alguém. É o primeiro passo da salvação. É o momento em que Deus intervém na história de opressão e diz: chega. Ela pode ser dramática, como a abertura do Mar Vermelho. Ou silenciosa, como uma mudança interna. Mas sempre é real. Muitas pessoas hoje não estão fisicamente escravizadas, mas espiritualmente acorrentadas. O jugo pode estar na forma de pecados repetitivos, traumas emocionais, relacionamentos tóxicos, vícios silenciosos, autoestima baixa, medo constante, culpa do passado. Deus não quer que você viva assim. Ele quer quebrar tudo que te escraviza. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Como reconhecer o jugo? Para que Deus possa agir, você precisa reconhecer o jugo. Perguntas para refletir. O que está me mantendo preso? Emocionalmente, há algo em minha vida que me faz sentir inferior? Tenho medo de mudar? Por quê? O que me faz sentir escravo?
da rotina, do trabalho, da vida. Preciso de libertação em qual área da minha vida? O cego de Jericó. Lembre-se do cego Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Estava preso à sua condição. Mas, ao ouvir que Jesus passava, ele gritou por misericórdia. Jesus ouviu e perguntou: "O que queres que eu te faça?" Marcos 10, 51, uma pergunta que Deus faz a cada um de nós. E Bartimeu respondeu: "Mestre, que eu possa ver de novo." E Jesus disse: "Vai, a tua fé te salvou." Marcos 10, 52, a libertação veio. Foi física e espiritual. Foi visível. Foi real. A libertação na vida hoje. A libertação hoje pode vir de muitas formas. Em meio a uma crise financeira, Deus abre uma porta inesperada. Na solidão, Deus envia uma pessoa especial. Na depressão, Deus traz paz interior. Na ansiedade, Deus dá descanso. No vício, Deus traz liberdade. Na dúvida, Deus dá clareza. A libertação é o primeiro passo da vitória. E Deus está disposto a te tirar de qualquer Egito. Clame por libertação. Se você está sob algum jugo hoje, clame a Deus. Não em silêncio. Não em resignação. Clame com fé. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 32, 2. Liberdade. Vos livrarei da escravidão. Tirar o povo do Egito foi um milagre. Tirar o Egito do povo foi um processo. Liberdade é muito mais do que mudar de lugar. É mudar de mente, coração e alma. Deus quer que você viva livre emocionalmente, mesmo que o mundo continue difícil. Que você tenha liberdade espiritual, mesmo em meio à tempestade. Que você saiba que já foi perdoado, e não viva mais com o peso do passado. O processo da liberdade. A libertação é um ato. A liberdade é um processo. Por isso, muitas pessoas saem do Egito, mas nunca deixam o Egito de dentro. O povo de Israel foi tirado do Egito, mas continuou com mentalidade egípcia. Eles reclamavam, duvidavam, desejavam voltar. Eles queriam a liberdade, mas temiam o custo dela. Isso acontece conosco também. Você pode sair de uma situação difícil, mas continuar vivendo com medo. Você pode ter sido libertado de um vício, mas ainda carrega a culpa. Você pode ter sido curado, mas ainda teme a recaída. A liberdade é o processo de se libertar do que ainda te escraviza por dentro. O que é liberdade real? A liberdade real não é a ausência de problemas. É a presença de Deus em meio aos problemas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18. Jesus não só liberta. Ele restaura a visão. Ele põe em liberdade os oprimidos. A liberdade é olhar para si mesmo e não ver mais um prisioneiro, mas um filho de Deus. Como vivenciar a liberdade? Perdoe-se. Você não precisa carregar a culpa do passado. Quebre ciclos, pare de repetir padrões que te escravizam. Mude sua narrativa, não viva como se ainda estivesse no Egito. Liberte sua mente, não pense como escravo. Pense como filho. Celebre a vitória, mesmo que ainda não veja tudo, celebre o que Deus já fez. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, feridos. Mas, mesmo na prisão, eles cantavam louvores a Deus. E Deus respondeu com um terremoto. As portas se abriram. As correntes caíram. Mas o que mais chama atenção é que eles não fugiram. Por quê? Porque já estavam livres. A liberdade deles não dependia de uma cela. Dependia da presença de Deus. E cantando hinos a Deus, ouviu-os o carcereiro. E, havendo um terremoto grande, tremeu a casa do cárcere, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as prisões de todos. Atos 16, 25-26. A liberdade hoje é sair da comparação com os outros. Parar de viver com medo do futuro.
Deixar de ser escravo do que os outros pensam de você. Parar de viver com culpa por erros passados. Ser dono do seu tempo, das suas escolhas, da sua fé. Viva como livre. Se você já foi libertado, agora é hora de viver como livre. Não viva mais como escravo. Não pense como prisioneiro. Não haja como se ainda estivesse no Egito. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. 3. Redenção. Vos redimirei com braço forte. Redenção é quando Deus entra na sua história com pode. Não é só tirar você do problema. É pagar o preço da sua salvação. No Antigo Testamento, foi o sangue do Cordeiro na porta. Na Nova Aliança, foi o sangue de Jesus na cruz. Hoje, é um milagre na sua vida. Deus não só te liberta. Ele te resgata. Ele te recupera. Ele te devolve o que foi roubado. A palavra redenção vem do hebraico Jaal, que significa resgatar, comprar de volta, livrar com pagamento. Na cultura antiga, quando alguém era escravizado, um parente próximo podia resgatá-lo. Esse parente era chamado de redentor ou goel. Jesus é nosso redento. Ele pagou o preço da nossa escravidão ao pecado. Ele nos comprou de volta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, 13. O preço da redenção. A redenção tem um custo alto. E Jesus o pagou. Não foi uma simples libertação. Foi um resgate com sangue. Foi um milagre com sacrifício. Foi uma ação divina com preço humano. Jesus, o Santo, morreu por nós, os pecadores. Essa é a maior prova de amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Como vivenciar a redenção? Aceite a salvação, entenda que Jesus morreu por você. Receba o perdão, não viva mais com culpa. Reconheça o resgate, você não se salvou. Foi salvo. Viva com gratidão, não desperdice o que foi pago com sangue. Testemunhe, compartilhe sua história de redenção. Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era rico, mas vazio. Quando Jesus o chamou, ele desceu da árvore e recebeu Jesus em sua casa. E disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o resto pago quadruplicado. Lucas 19, 8. Foi uma vida redimida. Não apenas salva, mas transformada. Restaurada. Nova. A redenção hoje pode vir em recuperação de relacionamentos que pareciam perdidos. Emprego após um período de desemprego. Curas emocionais e físicas. Restituição de tempo perdido. Restauração de propósito. A redenção não é apenas um conceito teológico. É uma realidade prática. Deus pode restaurar o que foi roubado. Deus pode recuperar o tempo perdido. Deus pode devolver o propósito. E vos darei os bens da promessa, a vós, ó casa de Israel, e vos darei o meu espírito, e porei em vós um espírito novo, e um coração novo vos darei. Ezequiel 36, 26. 4. Adoção. Vos tomarei por meu povo. E aí, depois de tudo, vem o melhor, Deus te adota. Não é só libertação. Não é só redenção. É relacionamento. É intimidade. É família. Deus não salva para te abandonar. Ele salva para te amar, ensinar, corrigir, cuida. Ele quer andar com você, mesmo quando você tropeça. Porque Ele não é só seu salvado. Ele é seu Pai. Na Bíblia, a adoção não é apenas legal. É teológica. Significa que somos aceitos por Deus como filhos, mesmo que não mereçamos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6,
20. O que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ter acesso direto a Ele, ser amado incondicionalmente, ser corrigido com amor, ter propósito eterno, ser parte da família divina. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-52. Chame Deus de Pai, use palavras de intimidade. Peça direção, como filhos, pedimos conselhos. Confie na correção, Deus corrige quem ama. Viva com propósito, filhos têm herança. Celebre a família, a igreja é sua família espiritual. João, o discípulo amado. João não era só um discípulo. Era o discípulo amado. Ele tinha intimidade com Jesus. Sentava ao lado dele. Foi o único que ficou com Jesus na cruz. E desde aquela hora o discípulo a recebeu para sua própria casa. João 19, 27. Ele foi adotado como filho. E viveu como tal. A adoção hoje é sentir-se amado por Deus, mesmo quando o mundo rejeita. Ser parte da igreja, mesmo em meio a falhas. Sentir-se seguro, mesmo na tempestade. Ter propósito, mesmo sem entender tudo. Ser guiado, mesmo quando não vê o caminho. Viva como filho. Você é filho de Deus. Não por obras, mas por graça. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 12. A fidelidade de Deus é uma promessa detalhada. Deus não só promete, Ele cumpre. E o mais lindo é que Ele detalha. Não é uma promessa genérica. É uma ação específica para a sua vida. Você pode estar vivendo uma fase de Egito interior, mas Deus está falando. Eu estou vindo. Eu sei o seu nome. Eu sei a sua dor. E eu vou agir. Não importa o quanto você se sinta distante, preso ou perdido. Deus tem libertação, liberdade, redenção e adoção para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Chame um amigo, uma amiga, um familiar para caminhar junto com Deus. Porque essas promessas não são só para você. São para todo mundo que crê. E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui no Leitura Sagrada, nós não lemos só a palavra, nós a vivemos.